Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um tema que é crucial para a engenharia de precisão: o mecanismo de desgaste, ou de falha, em ferramentas revestidas quando elas estão usinando o ferro fundido nodular. A ideia aqui é entender por que um material tão importante e versátil como esse acaba criando desafios tão específicos no processo de corte. Vamos direto ao ponto, analisando os dados e as descobertas dessa pesquisa. A nossa análise vai seguir um caminho bem lógico, ok? Primeiro, a gente contextualiza o desafio. Depois, detalha a metodologia que foi usada para entender como os testes foram feitos. Em seguida, vamos apresentar os resultados de desempenho, comparando as ferramentas. Aí, a gente investiga a fundo o mecanismo de desgaste que foi proposto pela pesquisa. E, por fim, a gente amarra tudo, discutindo as conclusões e o que elas significam na prática. Bom, vamos começar arrumando o cenário. O ferro fundido nodular não é um material qualquer. Ele representa algo em torno de 40% de todo o mercado de ferro fundido, ou seja, ele está em toda parte. O problema é que a mesma microestrutura que dá a ele propriedades mecânicas excelentes também traz uma série de desafios bem complicados para o processo de usinagem. E a chave para entender a dificuldade de usinar esse material está na matriz que envolve os nódulos de grafita. De um lado, a gente tem a matriz ferrítica. Ela é mais dúctil, mais macia, só que ela tem uma tendência a grudar na ferramenta, um fenômeno que a gente chama tecnicamente de aresta postiça de corte. Do outro lado, tem a matriz perlítica, que é muito mais resistente, bem mais dura, e por causa disso provoca um desgaste abrasivo muito maior na ferramenta. É como se fosse uma escolha entre dois problemas diferentes. Certo. Agora, vamos dar uma olhada em como essa pesquisa foi feita. A credibilidade de qualquer descoberta científica, a gente sabe, depende totalmente do rigor do método experimental. E aqui não foi diferente. Foram testados 4 tipos diferentes de ferro fundido nodular, 2 deles com uma matriz principalmente ferrítica, o F400 e o F440, e outros 2 com matriz perlítica, o P520 e o P675. As resistências à tração variam de 400 até mais de 675 megapascals, ou seja, o estudo cobriu todo o espectro de microestruturas que a gente encontra na indústria. Já do lado das ferramentas, o estudo comparou 3 tipos, uma de metal duro, sem revestimento nenhum, e 2 com revestimentos bem conhecidos, o de nitreto de titânio, o TIN, e o de nitreto de titânio-alumínio, o TiAlN. É importante notar que as condições de corte foram as mesmas para todas, para garantir uma comparação justa, operando a seco e com parâmetros industriais bem definidos. Muito bem. Com o cenário e a metodologia bem estabelecidos, a gente chega no coração da pesquisa: os resultados. O que é que os dados realmente mostraram sobre o desempenho de cada uma dessas ferramentas? E aqui já aparece a primeira grande descoberta. Mesmo que as forças de corte e a temperatura gerada no processo fossem muito parecidas entre as duas ferramentas com revestimento, a resistência ao desgaste, essa foi drasticamente diferente. E o desgaste é o que define a vida útil da ferramenta. Isso já nos dá uma pista de que o segredo não está só na energia do processo, mas sim na interação fina entre o material e a ferramenta. Este gráfico aqui deixa isso claríssimo. Olhem só a usinagem do material P675, que é o mais resistente. A ferramenta de TIN teve um desgaste de quase 2 milímetros a cada quilômetro usinado. É muita coisa. Em contrapartida, a ferramenta de TiAlN, nas mesmíssimas condições, teve um desgaste de só 0,259. E quando essa mesma TiAlN foi usinar o material mais macio, o F400, o desgaste foi quase zero. A superioridade dela é, assim, inquestionável. Para a gente ter a dimensão do impacto, essa citação do artigo é muito reveladora. A taxa de desgaste da ferramenta de TIN foi cerca de 30 vezes maior no material perlítico, o mais duro, do que no ferrítico. 30 vezes! Isso mostra que existe uma sinergia crítica entre o material da peça e o tipo de revestimento da ferramenta. Ok, os resultados são claros, mas a pergunta que fica é: por quê? Por que essa diferença tão grande? É aqui que a gente entra na hipótese central da pesquisa, um mecanismo que tenta explicar a causa raiz dessas diferenças de desempenho, ligando tudo isso diretamente à microestrutura única do ferro fundido nodular. O conceito que eles propõem é o de corte pseudo-interrompido. Pensem assim: em um nível microscópico, a usinagem desse material não é um processo contínuo e suave. A aresta da ferramenta está cortando a matriz dura e, de repente, encontra um nódulo de grafita que é macio. Logo em seguida, ela volta para a matriz dura.
Esse ciclo constante cria um tipo de carregamento intermitente, tanto mecânico quanto térmico, bem na pontinha da ferramenta. E para a gente ter uma ideia do que isso significa na prática, esse número é impressionante. A cada metro de material usinado, a aresta de corte passa por essa transição de matriz dura para grafita macia, em média 7.440 vezes. É uma frequência altíssima de microimpactos e de variações de carga. A pergunta lógica que vem em seguida é: tá bom, mas como é que esse fenômeno de altíssima frequência explica aquela falha da ferramenta? Como é que isso se conecta com aquela mudança súbita na taxa de desgaste que os dados mostraram? A resposta, como muitas vezes acontece na ciência dos materiais, apareceu quando os pesquisadores olharam para os dados de um jeito diferente. Ao invés de plotar o desgaste em uma escala normal, eles usaram uma escala logarítmica. E essa escala é ótima para visualizar taxas de mudança. E foi aí que um ponto de inflexão crítico ficou visível. Um momento em que o comportamento do desgaste muda de forma fundamental. Isso nos leva a um mecanismo de falha que acontece em 4 etapas. Primeiro, o estresse cíclico do corte pseudo-interrompido concentra toda a carga na aresta da ferramenta. Segundo, com o tempo, esse estresse causa delaminação, a perda do revestimento protetor. Terceiro, o substrato de metal duro, que é menos resistente, fica exposto. E quarto, sem essa camada de proteção, a taxa de desgaste dispara. É exatamente nesse ponto que acontece a inflexão vista no gráfico logarítmico, e isso foi confirmado depois com microscopia eletrônica. Para finalizar, vamos então juntar todas as peças e traduzir essas descobertas em conclusões práticas, tanto para a indústria quanto para a própria ciência dos materiais. As conclusões principais podem ser resumidas em 3 pontos bem diretos. Primeiro, a ferramenta com revestimento de TLN é, sem dúvida, a mais adequada para esse tipo de usinagem, principalmente por sua estabilidade em altas temperaturas. Segundo, fica claro que o principal mecanismo de desgaste aqui é a adesão, que é muito piorada pelo fenômeno do corte pseudo-interrompido. E terceiro, a análise logarítmica do desgaste não é só um truque matemático, ela é uma ferramenta de diagnóstico muito eficaz para identificar o ponto exato em que o revestimento vai falhar. No final das contas, o ponto mais importante aqui é que olhar para a microestrutura e entender o que acontece nessa escala microscópica não serve apenas para otimizar um processo ou escolher uma ferramenta melhor. Isso, na verdade, redefine a nossa compreensão de como e por que os materiais falham. É a ciência por trás da prática que nos permite não apenas escolher a ferramenta certa hoje, mas projetar as ferramentas e os materiais do futuro. E isso sim é o que permite avanços realmente significativos.